Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Uma operação em 8 estados prendeu 47 pessoas suspeitas de integrarem uma organização criminosa. De acordo com a investigação, o grupo movimentou cerca de 80 milhões de reais com a venda de drogas e armas e com lavagem de dinheiro. Pouco antes das 6 horas da manhã, os policiais chegaram à casa na zona sul de São Paulo. Os agentes usaram um drone para identificar o imóvel onde 2 criminosos estavam escondidos. Os alvos da operação eram integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. Segundo a polícia, o homem, identificado como Júnior, de 42 anos, que fazia distribuição de drogas em cidades do sul da Bahia, era investigado também pela morte de um delegado, sequestros e roubos a banco. A mulher dele, de 32 anos, era responsável pela parte financeira da organização. Foram presos, trazidos aqui para capturas e provavelmente vão ser recambiados para a terra deles, na Bahia. Isso só fortalece o poder do Estado para impedir que esses criminosos continuem atuando em todo o país. A operação aconteceu simultaneamente em 14 cidades de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe e Roraima. Na cidade baiana de Itabuna, um dos suspeitos foi preso em casa com R$10 mil em dinheiro. Ao menos 47 pessoas foram detidas em todo o país. Então, a importância dessa operação é no combate realmente a essas organizações criminosas que atuam aí praticando vários crimes em vários estados do Brasil. De acordo com a Polícia Civil, a organização criminosa movimentou cerca de 80 milhões de reais com a venda de drogas e armas. O grupo também é suspeito de lavagem de dinheiro. A maneira mais eficaz que existe até hoje de você neutralizar uma célula de organização criminosa é acabar com o dinheiro deles. Você evitando que o dinheiro chegue até eles facilita muito o nosso trabalho da polícia. No Rio de Janeiro, a operação conjunta com a Polícia da Bahia contou com a participação de 400 agentes. Os policiais cumpriram mandados de prisão de lideranças da facção que estão refugiadas em comunidades cariocas. Segundo as investigações, os suspeitos controlam o tráfico de drogas em Salvador e em cidades do interior baiano a partir daqui, do Rio de Janeiro. Durante a operação, os agentes encontraram um esconderijo que seria usado pelos criminosos. A casa de festas era apenas uma fachada. Logo atrás, os policiais encontraram um local ainda em construção, que servia como quartel-general do crime organizado. Pelo esconderijo subterrâneo, os traficantes podiam monitorar as ações da polícia e de criminosos de facções rivais. Era uma fortaleza secreta, numa das comunidades do complexo de Manguinhos, na zona norte do Rio. Seria utilizado, ao que tudo indica, tanto para a rota de fuga, como para o recebimento de material ilícito. A polícia investiga ainda a lavagem de dinheiro do crime organizado. Um carro sem placas foi apreendido e vai passar por perícia. 4 pessoas foram levadas para a delegacia. Uma das prisões foi numa casa que chamava a atenção na comunidade. O local tinha piscina e área de lazer. Para os policiais, a construção foi erguida com o dinheiro da venda de drogas. Desempenham funções diversas no bojo dessa organização criminosa, mas sobretudo na função da lavagem de dinheiro e de capitais, gerenciamento de empresas, trânsito de valores e recursos em contas bancárias. Jair Bolsonaro pede mais tempo para apresentar defesa, mas Alexandre de Moraes nega e mantém prazo de 15 dias. Em audiência, ministro do Supremo repreende Mauro Cid por contradições na delação. É a última chance do colaborador dizer a verdade sobre tudo. No Rio, helicóptero da polícia é alvo de tiros e atinge rede elétrica. Terroristas entregam corpos de mãe e filhos em cerimônia pública e causam indignação em Israel. No Paulistão, São Paulo perde em casa e é vaiado pela torcida. Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app.
A Polícia Civil fez buscas por criminosos que usam motos para cometer assaltos em São Paulo. A investigação quer saber se os detidos na operação de hoje têm ligação com a mulher conhecida como Mainha do Crime. Ela está presa e é suspeita de liderar uma quadrilha envolvida nas mortes de um ciclista e um delegado. As operações aconteceram em todo o estado de São Paulo e tinham como alvo combater os roubos e furtos. Na capital paulista, um dos pontos de busca da Polícia Civil foi a comunidade de Paraisópolis, na Zona Sul. 4 pessoas foram detidas. As buscas na região foram intensificadas depois da prisão de Suerna Barbosa Carneiro, conhecida como Mainha do Crime. Suerna teria participação na morte do delegado Josenildo Belarmino de Moura no dia 14 de janeiro. A polícia investiga também uma possível ligação dela em outros assaltos. Um deles terminou com a morte do ciclista Vitor Medrado. Ela é suspeita de financiar assaltos emprestando armas e motos para os criminosos que, em troca, entregavam os celulares roubados. Segundo a investigação, grupos de criminosos da comunidade têm uma estratégia para despistar a polícia. Eles trocam entre eles peças de motocicletas, capacetes, placas e bolsas de entrega para não serem identificados pelas câmeras de segurança. Na cidade de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, 4 pessoas foram presas, suspeitas de roubarem alianças de pedestres. Os criminosos também usavam motos nas abordagens. Algumas vítimas foram à delegacia para reconhecer os suspeitos. É assim, coisa de segundo, uma brutalidade muito grande. Eu estou assim, abalada até agora. Em nota, a defesa de Suerna Barbosa nega o envolvimento dela com os crimes investigados. As temperaturas acima dos 30 graus ao redor do país tornam ainda mais desgastante o dia a dia de quem trabalha nas ruas. Os profissionais expostos ao sol precisam redobrar os cuidados com hidratação, proteção da pele e alimentação. Trabalhar na rua com esse sol é uma prova de fogo. Agentes de trânsito, profissionais de limpeza urbana, guardas civis, todos encaram um calor acima de 30 graus, antes mesmo das 10 da manhã, e tentam se proteger como dá. A hidratação ela tem que ser constante, não pode ficar muito tempo sem tomar água e depois tomar muita água, que isso pode causar um problema, um mal súbito. Quando acontece alguma ocorrência no trânsito, o tempo de exposição dos agentes ao sol fica maior, porque eles precisam controlar o fluxo de veículos pessoalmente. Só que nesse cruzamento na zona leste de São Paulo, esses agentes estão aqui debaixo do sol forte há 5 horas e terão de ficar desse jeito até que os semáforos sejam consertados. A Companhia de Engenharia de Tráfego da capital disse que fornece equipamentos de proteção individual a todos os agentes. Outro profissional que sofre com o calorão é o entregador de cartas. Esse carteiro, que prefere não ser identificado, conta que está difícil trabalhar. Na realidade, a gente não está aguentando. O carteiro hoje mesmo não veio trabalhar porque está no médico, por causa do calor. Na região metropolitana, são cerca de 7.000 carteiros, que estão nas ruas do meio-dia às 5 da tarde. A empresa poderia adotar uma flexibilização na jornada de trabalho, adotando uma entrega em horários alternativos, onde o sol está mais ameno. Além de tomar água e passar protetor solar, é importante consumir proteína em todas as refeições. Tentar colocar em todas as refeições a proteína. É importantíssimo para o nosso sistema imunológico e as infecções virais, vias aéreas respiratórias, elas são mais prevalentes nessa fase. Tudo para amenizar o desconforto de quem passa o dia na rua. Convidamos este professor de climatologia para medir a temperatura em 2 pontos. Numa área arborizada, o termômetro marcou pouco mais de 30 graus. Em meio ao trânsito, quase 33. E o asfalto chegou a 59 graus. O tecido urbano superaquece, principalmente o asfalto, o concreto, as paredes. E esse tecido urbano superaquecido, ele emite infravermelho, que o corpo recebe e sente desconforto com isso. Os Correios afirmaram que oferecem uniformes adequados aos carteiros e que mantêm protocolos para atenuar os efeitos do calor. E o calor desta tarde no Rio de Janeiro fez os trilhos de uma via férrea dilatarem. Por causa disso, um trem descarrilou e tombou em Magé, na Baixada Fluminense. De acordo com a concessionária que administra a via, a temperatura nos trilhos chegou a 71 graus. A circulação de trens foi suspensa por volta das 3 da tarde.
Todos os passageiros que estavam nos vagões foram retirados com segurança. Os próximos dias ainda serão de calor e chuva no litoral do Nordeste. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Tem alerta para sexta-feira? Tem sim, Cris. Mais de 130 municípios das regiões Norte e Nordeste entram em situação de perigo por causa das chuvas. Boa noite para você. Boa noite, Celso. E boa noite para você de casa. A sexta-feira será marcada por muito calor, tempo abafado e pancadas de chuva que vêm com força à tarde em quase todo o país. Em Curitiba e em São Paulo tem risco de temporais. Podem ocorrer alagamentos, principalmente na Grande São Paulo. Em São Luís, a chuva será volumosa. As máximas ficam entre os 28 e os 32 graus. Pelo terceiro dia seguido, os estados do Ceará e de Pernambuco foram os que mais registraram chuva no país. Neste momento, chove sobre o Tocantins e entre as capitais Belém e Natal. Amanhã, uma frente fria avança na altura do Sudeste e aumenta a umidade no continente. Temporais são esperados nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Entre as regiões Norte e Nordeste, a chuva vem com força. Sexta tarde com 29 graus em Florianópolis, faz 36 no Rio de Janeiro e em Goiânia, 30 em Natal e até 32 em Boa Vista. Tempo delivery. A Silvalina escolheu a cidade de São Lourenço, Minas Gerais. Oi, Silvalina. A semana termina com temperaturas amenas. Na sexta e no sábado, sol entre nuvens e chance de pancadas com máximas de até 29 graus. No domingo, tempo firme. À tarde, faz até 28. A Luciene está de olho no tempo em Pariconha, Alagoas. Boa noite, Luciene. O fim de semana será quente com poucas mudanças no tempo. Na sexta, chance de pancadas rápidas à tarde, máxima de 31 graus. No sábado e no domingo, sol e mais calor, faz até 33. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lid. O ministro Alexandre de Moraes multou a rede social X em R$8 milhões e 100 mil por descumprimento de decisões judiciais. O X não forneceu ao Supremo Tribunal Federal dados do influenciador digital Alan dos Santos. Ele é investigado por suposta disseminação de informações falsas. Alan vive nos Estados Unidos desde 2020 e é considerado foragido da Justiça brasileira. O X declarou que não vai comentar. E hoje também o ministro Alexandre de Moraes tornou públicos os vídeos da delação do tenente-coronel Mauro Cid. O Luiz Fara Monteiro já está aqui com a gente, direto de Brasília. Boa noite, Fara. Oi, Celso. Boa noite a você, a Cris, e a você que acompanha o Jornal da Record. Em um dos vídeos, Moraes repreende Mauro Cid e chega a ameaçar de prisão o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro por ter mentido e omitido fatos em depoimentos à Polícia Federal. A advertência aconteceu em audiência em 21 de novembro do ano passado, depois que a Polícia Federal informou ao ministro Alexandre de Moraes sobre a suspeita de que Mauro Cid teria omitido informações. Eu diria que é a última chance do colaborador dizer a verdade sobre tudo. Essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. É importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. O militar chega a chorar ao citar dificuldades financeiras e problemas familiares. Eu perdi tudo que eu tinha. A família está vendendo os imóveis.
Eu não tenho minha carreira mais e nem mais direito a conversar eu tenho, porque se eu desabafo com um amigo, se eu grito com um amigo, no outro dia está na imprensa. Então, é mais ou menos... Tá. Tem um copo d'água. A delação de Mauro Cid serviu de base para o relatório da Polícia Federal enviado à Procuradoria-Geral da República, que virou denúncia contra Bolsonaro e outras 33 pessoas por tramarem um suposto plano de golpe de Estado. O militar confirmou a existência de um plano para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o próprio ministro Alexandre de Moraes. Em outro trecho da delação, Cid diz que nunca acreditou que aconteceria um golpe de Estado. O senhor percebe, todas as minhas mensagens são nesse sentido. E eu estava acompanhando, estava vendo o que estava acontecendo. Até por saber que as Forças Armadas não iam fazer nada. O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro de 83 dias para apresentar defesa sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Em evento do PL, Bolsonaro ironizou as acusações contra ele. Em seminário de comunicação do PL em Brasília, Jair Bolsonaro rebateu a acusação de ser o articulador de uma suposta tentativa de golpe de Estado no país. O ex-presidente lembrou que no dia dos atos de 8 de janeiro de 2023, estava em Orlando, nos Estados Unidos. Desde 19, articulava ao desacreditar o sistema eleitoral, dar um golpe. É o golpe da Disney, né? Eu estava lá com o Pato Donald, com a Mickey, e deu um golpe de 8 de janeiro, tentei dar um golpe de 8 de janeiro aqui. Bolsonaro disse que está tranquilo em relação à denúncia e que não se importa com uma eventual prisão. Estou com a consciência tranquila. Nada mais tem contra nós do que narrativas. Todas foram por água abaixo. Investindo pesadamente agora nessa última, golpe. Quando há uma tentativa de golpe ou golpe em qualquer lugar do mundo, em poucos minutos todos ficam sabendo. O tempo todo, vamos prender o Bolsonaro. Caguei pra prisão. Foi a primeira declaração pública de Jair Bolsonaro depois que a PGR encaminhou ao Supremo Tribunal Federal a denúncia contra o ex-presidente e outras 33 pessoas. Entre os crimes de que são acusados estão tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e participação em organização criminosa. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido da defesa de Bolsonaro para aumentar para 83 dias o prazo de resposta à denúncia da PGR. De acordo com Moraes, os advogados do ex-presidente tiveram acesso amplo e integral às provas documentadas nos autos do processo e que os prazos de defesa vão ser mantidos para todos os investigados. Eu volto ainda nesta edição com outras notícias de Brasília. Cris e Celso. Até já, Fara. Ainda hoje, helicóptero da polícia é alvo de tiros e atinge rede elétrica no Rio de Janeiro. E veja também, São Paulo perde da Ponte Preta na penúltima rodada do Campeonato Paulista e é vaiado em campo. O São Paulo perdeu de virada para a Ponte Preta no Morumbis. Hoje o Kleber Machado está aqui com a gente para falar sobre o tricolor paulista, que apesar de já estar classificado para a próxima fase do Paulistão, foi vaiado pela torcida. Oi, Kleber, boa noite. Como é que foi isso? Oi, Cris. Oi, Celso. Boa noite para você. Pois é, o São Paulo até começou bem o jogo, fez 1-0, mas sofreu a virada e jogou com seus principais jogadores, inclusive o quarteto, Oscar, Lucas, Caleri e Luciano. A questão é que o São Paulo está 5 jogos sem ganhar e o time não tem jogado um futebol que deixe nem os profissionais satisfeitos e muito menos o torcedor. Mas ainda tem uma rodada e vai disputar nessa última rodada com o Novo Horizontino a chance de terminar em primeiro lugar no grupo e aí ter vantagem de disputar as quartas de final em casa. O som das vaias no final do jogo é a prova de que a fase é ruim. Vaias merecidas, um jogo muito abaixo, totalmente compreensivo, né, a revolta da torcida, né? A gente tem que ser sincero, hoje as coisas não aconteceram. Caleri até abriu o placar depois desse escanteio cobrado por Oscar. Caleri! Gol do São Paulo! Mas a Ponte Preta virou o jogo em 10 minutos, com Arthur... Gol!
e Everton Brito. Gol da Ponte! A impressão que ficou é que os 2 gols poderiam ser evitados. O time está criando, tá jogando bem, mas estamos tomando muito gol bobo em contra-ataque, então a gente tem que melhorar isso aí. Fora da partida por suspensão, Luiz Ubeldia vê a pressão para deixar o cargo aumentar. A gente ainda está no começo da temporada. Eu acho que essa primeira fase do Campeonato Paulista é realmente para ajustes, para você testar o esquema que você quer usar, para inserir alguns jogadores que o São Paulo recebeu. E daqui para frente eu acho que a resposta tem que ser positiva. Mesmo a 5 jogos sem vencer, o São Paulo segue como líder do Grupo C. E o tricolor só depende de si para garantir o primeiro lugar da chave e ter assim a vantagem do mando de campo na disputa de quartas de final. Mas não será fácil, porque a definição sai no domingo, na última rodada, e o adversário será o São Bernardo, que é líder do Grupo D e tem a 2ª melhor campanha do Paulistão. A gente, nos anteriores anos, fez bastantes pontos nos 12 jogos que são a primeira fase do Paulista e depois caiu nas quartas. Vamos ver se esse ano está acontecendo agora a fase ruim e nos mata-mata a gente se coloca mais forte para tentar ser campeão. Veja ainda hoje, tá embalado o Santos pelo efeito Neymar. O time ganhou do Noroeste em casa por 3-0. E a seguir, o presidente Lula diz que o preço do ovo é um absurdo e vai negociar com os atacadistas. Um helicóptero da Polícia do Rio esbarrou na fiação elétrica ao desviar de tiros disparados por traficantes em Duque de Caxias. A aeronave precisou fazer um pouso de emergência. Especialistas afirmam que o ataque demonstra o poder de fogo dos criminosos. O helicóptero dava apoio a uma operação quando foi atingido. A aeronave parece perder o controle. Em seguida, atinge fios da rede elétrica. Segundo a Polícia Civil, o piloto precisou fazer uma manobra para afastar o helicóptero do local e pousou em segurança. Ninguém ficou ferido. A polícia reconhece que operações desse tipo são de alto risco, por causa da baixa altitude em que as aeronaves precisam operar. Os confrontos, a rede de alta tensão e outros obstáculos dificultam o sobrevoo. E para especialistas, com o poder de fogo crescente dos criminosos, essas operações se tornam ainda mais perigosas. O crime organizado se fortalecendo cada vez mais e se apropriando de armas, verdadeiras armas de guerra. Em 2009, 3 policiais militares morreram e outros 3 ficaram feridos após uma aeronave ser alvo de tiros, enquanto sobrevoava o Morro São João, na zona norte da cidade. Em 2016, 4 PMs morreram depois que o helicóptero foi atingido e caiu na Cidade de Deus, na zona oeste. Na semana passada, a polícia militar também precisou fazer um pouso de emergência durante uma operação no complexo de Israel. Ninguém ficou ferido. Apesar de todo o preparo, não sabemos, na verdade, até que ponto esses criminosos podem ou estarão adquirindo ou já estão de posse de armamentos com um poder de fogo muito maior do que a gente já tem visto. Uma quadrilha de estelionatários movimentou mais de 90 milhões de reais em 6 meses com um golpe pela internet. Centenas de pessoas caíram. Hoje, 7 suspeitos foram presos. Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Acre. Os criminosos convenciam as vítimas a trabalharem de casa, fazendo tarefas simples, como dar curtidas em plataformas sociais. Só curte e ganha. Então a vítima tem um retorno muito imediato e fazendo tarefas simples. Mas com o decorrer do tempo, eles pedem para a vítima fazer investimentos progressivos, falando que vai ter um retorno fictício que nunca acontece. Em 6 meses, a quadrilha movimentou 93 milhões de reais. Dinheiro que foi transferido pelas vítimas, que achavam que estavam participando de um trabalho legítimo. A polícia descobriu que mais de 80% dessa quantia foi enviada para uma corretora de criptomoedas que tem sede em Goiânia. Ao menos 716 pessoas teriam caído no esquema em todo o Brasil. Uma delas é essa cuidadora de idosos, que pediu para não ser identificada.
Cada 3 músicas que eu curtia era completada uma tarefa e aí eles depositavam. Primeira vez foi R$10, depois 15, depois 18. Eu depositei no valor de R$108 e eles me pagaram 153. Mas quando o valor aumentava, os estelionatários paravam de fazer os depósitos. Ela só se deu conta do golpe após perder R$11 mil. Ele falou que os 11 mil tá lá na minha conta, mas a única forma de eu recuperar esse valor é depositando um valor de R$33 mil. Segundo a polícia, a quadrilha lavava dinheiro com criptomoedas. O caso vai continuar sendo investigado. Um aposentado de Minas Gerais tenta provar na justiça que está vivo. Ele perdeu o documento de identidade na rodoviária de Belo Horizonte. E um outro homem se passou por ele por cerca de 40 anos. Seu Antônio Fraga segura nas mãos o que seria a certidão de óbito dele mesmo. Desde setembro de 2023, ele é considerado morto pela Previdência Social e há mais de um ano não consegue usar o CPF. O documento foi cancelado pela Receita Federal, assim como a aposentadoria. Eu fui até a Previdência Social lá e me informaram que era por motivo de óbito. Mas óbito de quem? Do senhor. Meu como? Eu estou vivo. A certidão foi emitida por este cartório de Aparecida de Goiânia. Só que seu Antônio nunca esteve na cidade. Quem morreu, na verdade, foi este homem, chamado José Anastácio da Silva. Na década de 1980, seu Antônio perdeu a carteira de identidade aqui na rodoviária de Belo Horizonte. Como ia viajar, não registrou o boletim de ocorrência sobre a perda do documento. Ele só não imaginava que o homem que encontrou o RG passaria a usar os dados dele. Descobri que ele tinha alguns homicídios e vivia lá escondido, montou uma reciclagem para não arrumar emprego, para não fazer nada, para não aparecer, medo de ser preso. O homem chegou a registrar 3 filhos com a identidade falsa. A família de José Anastácio não quer ser identificada. Disse que não sabia de nada e que ficou assustada com a notícia. Segundo o advogado que representa os filhos do falso Antônio, eles querem alterar o nome do pai na certidão de nascimento. O Ministério Público vem acompanhando isso também, vem pedindo algumas informações, então a gente vem trabalhando junto com o Poder Judiciário e o Ministério Público para dar certo isso aí, para resolver esse empecilho. Em nota, o cartório de Aparecida de Goiânia informou que o registro de óbito foi feito cumprindo a lei e que aguarda a decisão da Justiça. O verdadeiro Antônio também entrou com uma ação para ter o atestado de óbito anulado e a vida de volta. Agora, eu estou vivo só para pagar os impostos, para receber da Previdência, não. O presidente Lula chegou no final da tarde a São Paulo para avaliações médicas. O nosso colega Romeu Piccoli acompanhou e traz os detalhes. Olá, Romeu, boa noite. Oi, boa noite, Cris, boa noite, Celso. O presidente Lula foi internado para exames de rotina. Ele deve ser submetido também a exames na cabeça por conta das cirurgias realizadas em dezembro. Na época, ele sofreu uma hemorragia provocada por uma queda no banheiro. O presidente também deve aproveitar para fazer exames na região da laringe, onde teve um câncer diagnosticado em 2011. Conforme a assessoria da presidência, são procedimentos apenas de acompanhamento. Ao final dos exames, Lula deve seguir para a casa dele aqui em São Paulo e amanhã o presidente tem agenda no Rio de Janeiro. Cris, Celso. Obrigada, Piccoli. Mais cedo, o presidente Lula criticou o preço de alimentos como o ovo. Então, vamos a Brasília com Luiz Fara Monteiro, que traz essa informação. Olá, Fara, boa noite. Oi, Cris, boa noite. Não foi só isso não, viu, Cris? Lula também voltou a comentar as acusações contra seu adversário político, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista a uma rádio do Rio de Janeiro, o presidente Lula reconheceu a alta no preço dos alimentos e disse que vai procurar empresários do setor atacadista. Eu sei que o ovo está caro. Quando me disseram que o ovo estava R$40 a caixa com 30 ovos, é um absurdo. É um absurdo mesmo. E nós vamos ter que fazer uma reunião com os atacadistas para discutir como é que a gente pode trazer isso para baixo. Lula atribuiu o aumento do custo dos alimentos à inflação, mas ao falar do preço da carne, garantiu que o governo vai encontrar uma solução. A carne começou a cair.
vai cair, e pode ficar certo que vai cair, e o povo vai voltar a comer a sua picanhazinha, a sua costela, outro pedaço de carne que ele deseja, e nós queremos baixar todo o alimento, porque para nós, na reforma tributária, a cesta básica é totalmente isenta de qualquer imposto, inclusive a carne. Durante a entrevista, o presidente classificou como graves as acusações contra Jair Bolsonaro, seu adversário político. Segundo Lula, agora cabe ao ex-presidente provar que não estava envolvido na suposta trama golpista. Quando o ex-presidente fica pedindo anistia, ele está provando que ele é culpado. Ele está provando que ele cometeu um crime. Ele deveria estar falando, eu vou provar a minha inocência. Lula também afirmou que o governo americano deveria deixar de lado as medidas protecionistas. Os Estados Unidos é um parceiro comercial importante para o Brasil. Então, veja, nós não temos dependência dos Estados Unidos como tivemos há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. O que nós queremos, de verdade, é que o presidente Trump governe os Estados Unidos, que ele pare com essa história de, desse protecionismo. Você pode usar seu celular, tablet ou computador para acessar mais notícias de Brasília no r7.com. Vamos ao estúdio, Cris e Celso. Obrigada, Fara. O Ministério da Saúde anunciou a liberação de R$1.300.000 para ações contra a dengue em São José do Rio Preto. A cidade do interior paulista registra o maior número de casos confirmados do Brasil, mais de 16 mil. Um dia após o estado de São Paulo decretar estado de emergência por causa da dengue, a ministra Nízia Trindade visitou São José do Rio Preto. A ministra participou da inauguração do novo centro de hidratação. Ele possui 100 leitos e vai funcionar 24 horas. A abertura acontece no momento em que a cidade vive uma epidemia da doença. Rio Preto registra nesse momento o maior número de casos do país. No Departamento Regional de Saúde de Rio Preto, com 102 cidades, já são mais de 39 mil casos confirmados e 38 mortes. Nízia fez um apelo para que os adolescentes que podem ser vacinados pelo SUS tomem a dose contra a dengue. O governo anunciou liberação de R$1.340.000 para ações de combate à epidemia na cidade. Questionada sobre uma suposta demissão, Nízia negou ter sido informada pelo presidente Lula. Eu sou ministra da Saúde, essa é a minha resposta. E cabe ao presidente da República, como bem o presidente Lula colocou ontem, na coletiva durante a cimeira com Portugal, ele nunca coloca a reforma ministerial na pauta e a qualquer momento ele pode fazer mudanças no ministério. A seguir, grupo terrorista Hamas entrega 4 corpos de reféns israelenses mortos em Gaza. E veja também como foi o primeiro mês de Donald Trump de volta à Casa Branca. A polícia de Israel investiga um atentado terrorista na região central do país. 3 ônibus pegaram fogo e 2 explosivos foram desativados. As autoridades disseram que ninguém se feriu e que os ônibus estavam vazios. Israel Katz, ministro da Defesa do país, ordenou que as operações militares sejam intensificadas em um campo de refugiados, na Cisjordânia. O território fica perto do local onde aconteceram as explosões. O grupo terrorista Hamas devolveu hoje 4 corpos de reféns israelenses que foram mortos na faixa de Gaza, entre eles 2 crianças. A entrega acontece mais de 500 dias depois do pior ataque contra civis na história de Israel. As lideranças do Hamas fizeram uma espécie de cerimônia para entregar os corpos à Cruz Vermelha. As imagens feitas pelo grupo não foram divulgadas por grande parte da imprensa israelense a pedido dos parentes das vítimas. Em respeito às famílias, o Jornal da Record também não vai mostrar essas cenas. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, considerou a exibição organizada pelo Hamas como abominável e cruel e disse que o ato vai contra o direito internacional. O primeiro-ministro israelense também ficou revoltado. Estamos todos enfurecidos com os monstros do Hamas, disse Benjamin Netanyahu. Nas ruas, centenas de israelenses acompanharam o comboio que levou os corpos até o Instituto de Medicina Forense. Os exames já revelaram que Oded Lipschitz, de 83 anos, foi morto há mais de um ano. A família Bibas se tornou símbolo do sofrimento dos reféns.
Kfir tinha apenas 9 meses quando foi levado. Era o refém mais jovem na faixa de Gaza. O irmão dele, Ariel, tinha 4 anos. O grupo terrorista afirmou que a família foi morta em um bombardeio israelense. Este porta-voz do exército de Israel diz que o Hamas mente. A família Bibas foi sequestrada por terroristas do Hamas de suas camas em um kibbutz sem ter feito mal a ninguém. O Hamas sequestrou, o Hamas tem a responsabilidade de devolvê-los com vida, com saúde. Centenas de bandeiras de Israel foram colocadas aqui na Praça dos Sequestrados para homenagear as vítimas. Dentro de cada uma há um laço amarelo que se tornou símbolo de esperança. Mas hoje, diferentemente dos dias em que familiares e amigos dos reféns comemoram a libertação, o clima é de tristeza e luto. Muitos carregam a cor laranja em homenagem aos Bibas, que eram ruivos. Ver crianças voltando em caixões quebra o coração. As forças de defesa de Israel afirmaram que os corpos das crianças foram identificados. Mas, segundo o Instituto Forense, os restos mortais não são da mãe, como anunciado pelos terroristas do Hamas. Os especialistas não conseguiram identificar o corpo e declararam que não corresponde a nenhum outro refém israelense. A Confederação Israelita do Brasil divulgou nota em que manifesta indignação e revolta pela forma como o Hamas apresentou os corpos dos reféns na faixa de Gaza. Segundo a CONIB, a exibição midiática e cínica dos caixões de crianças, adultos e idosos reflete a barbárie e a desumanização promovidas pelo Hamas e que a conduta evidencia a natureza cruel do grupo terrorista. Um avião precisou fazer um pouso de emergência na cidade de Parnaíba, no Piauí, depois que o piloto declarou emergência por falta de combustível. O avião saiu de Campinas, no interior de São Paulo, com destino a São Luís, no Maranhão. A companhia aérea informou que o piloto não conseguiu pousar no destino final por causa do mau tempo e seguiu para Teresina, onde também não conseguiu pousar pelo mesmo motivo. Então, o comandante da aeronave informou à torre de controle que o combustível estava acabando. O 487 uniforma Mayday Fuel. Em seguida, a aeronave foi para a cidade de Parnaíba, onde pousou em segurança. O avião foi abastecido e seguiu para São Luís. No Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, houve um outro imprevisto com um avião. O piloto precisou retornar ao aeroporto pouco depois da decolagem porque um pássaro se chocou com a aeronave. O avião da Latam ia do Rio de Janeiro para São Paulo. A frente ficou destruída com um choque. A companhia aérea informou que a aeronave voltou ao aeroporto do Galeão em segurança e os 200 passageiros a bordo foram realocados em outros voos. A expectativa do mercado financeiro é que a taxa básica de juros alcance 15% ao ano em 2025. Com isso, os investimentos em renda fixa ficam mais atrativos. Está conosco a Patrícia Lages para comentar. Oi, Pati, boa noite. É hora de aproveitar para sair da poupança, será? É um bom momento sim, viu, Cris? Boa noite para você, boa noite, Celso, e boa noite para você de casa. Para quem busca segurança, há opções com rendimentos mais altos. A poupança ainda é o investimento mais popular do país e a rentabilidade funciona assim. Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês, mais TR, que é a taxa referencial. Neste momento, a Selic está em 13,25% ao ano. E com isso, o rendimento da poupança com aniversário entre 28 de janeiro e 28 de fevereiro é de 0,67%, já incluindo a TR, o que fica abaixo de opções como CDB, LCI e LCA. Agora, tem muita diferença, né, Paty? Explica pra gente aí, nesse contexto, essas opções, considerando esse cenário atual. Vamos lá, vamos ver essa sopa de letrinhas, né, Cris? Olha só, o CDB é o Certificado de Depósito Bancário. É uma espécie de empréstimo que o investidor faz aos bancos. Já a LCI e a LCA são letras de crédito imobiliário e de crédito agrícola e funcionam como um empréstimo a produtores rurais
e ao setor imobiliário. A rentabilidade desses investimentos é medida pelo CDI. Então, considerando um retorno de 100% do CDI para o CDB e de 85% para LCI e LCA, pode parecer que o CDB é a melhor opção. Porém, ele não é isento de imposto de renda. Nesta simulação aqui, nós temos um investimento de R$10 mil com um prazo de 1 ano. No CDB, o retorno bruto seria de R$ 1.315. E LCI e LCA teriam um retorno bruto de R$ 1.117. Mas descontando o imposto de renda, o rendimento líquido do CDB cai para R$ 1.084 e perde para as outras opções isentas. Agora, além da rentabilidade, verifique também os prazos de vencimento de cada investimento para que estejam de acordo com as suas necessidades. Cris, Celso. Obrigada, Paty. O presidente americano Donald Trump completou um mês no poder. Desde que assumiu o mandato, ele tem assinado várias ordens executivas com o objetivo de levar os Estados Unidos ao que chamou de Era de Ouro. Além de combater a criminalidade e de buscar o avanço da economia do país, Trump se empenha para acabar com as guerras entre a Rússia e a Ucrânia e Israel e o grupo terrorista Hamas. O balanço do primeiro mês da gestão foi divulgado pela Casa Branca com o título A América está de volta e o presidente Trump está apenas começando. Entre os principais avanços apontados está o combate à imigração ilegal. O governo dobrou o número de detenções de imigrantes e milhares de estrangeiros sem documentação foram deportados. O governo mexicano colabora para conter a imigração ilegal, enquanto o do Canadá prometeu ajudar na luta contra o tráfico de fentanil, medicamento que se tornou o principal responsável pelas mortes por overdose nos Estados Unidos. As ações só foram tomadas após o presidente Donald Trump pressionar os dois países, ameaçando impor tarifas comerciais. Esse é um assunto que tem preocupado líderes mundiais. Nos próximos dias, novas tarifas devem ser anunciadas em busca de um comércio mais justo. Em relação à China, o presidente Trump acredita que um novo acordo comercial ainda seja possível, já que, segundo ele, há um bom relacionamento com o presidente chinês Xi Jinping. Outro destaque no quesito econômico é o trabalho do Departamento de Eficiência Governamental, chefiado pelo bilionário Elon Musk, com o intuito de combater o desperdício de recursos públicos. Ontem, Trump afirmou que considera devolver aos americanos parte do dinheiro economizado. Na política externa, o presidente tem trabalhado para o fim da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, com o objetivo de libertar os reféns e reconstruir a faixa de Gaza. Donald Trump também quer promover a paz entre a Ucrânia e a Rússia, embora nos últimos dias tenha trocado acusações com o presidente ucraniano. Trump culpou Volodymyr Zelensky pela guerra. O presidente da Argentina, Javier Milei, e o bilionário Elon Musk participaram da conferência conservadora em Washington, nos Estados Unidos. Milei entregou a Musk uma motosserra, símbolo dos cortes de gastos públicos na Argentina. O bilionário é responsável pelo departamento americano criado para reduzir as despesas do governo. O evento vai até sábado e reúne líderes conservadores do mundo todo. O presidente Donald Trump também deve participar. Um enviado especial dos Estados Unidos se encontrou hoje com o presidente da Ucrânia para discutir o fim da guerra com a Rússia. No campo de batalha, Moscou fez novos ataques. 161 drones e 14 mísseis foram lançados em uma das maiores ofensivas recentes da Rússia. O bombardeio atingiu instalações de energia na capital Kiev e um prédio em Kherson. Uma pessoa morreu. O ataque aconteceu durante a visita do enviado especial da Casa Branca ao país. Kate Kellogg conversou com o presidente ucraniano. O encontro foi realizado em meio à troca de farpas entre Volodymyr Zelensky e Donald Trump, que chamou o presidente ucraniano de ditador por não convocar eleições. A Ucrânia vive sob lei marcial, o que permite que o presidente fique no poder. Sem isso, os ucranianos deveriam ter ido às urnas no ano passado. Por enquanto, não há previsão de convocar eleições até o final da guerra.
Hoje, o porta-voz da União Europeia afirmou que a Ucrânia é uma democracia e a Rússia não. Mais tarde, na Casa Branca, o conselheiro de segurança dos Estados Unidos declarou que Donald Trump está frustrado com o presidente Zelensky, que não aceitou entregar terras com recursos minerais aos Estados Unidos em troca de ajuda militar. Mike Waltz disse que o presidente ucraniano precisa voltar à mesa de negociação. O Santos engrenou e venceu a segunda partida seguida do Campeonato Paulista. Kleber Machado. Sim, Celso. O Neymar está provocando um efeito aí no time inteiro? Vamos dizer que é uma tabela bem feita. O Neymar começa a jogar um pouco mais, entrar num ritmo e, claro, a presença dele e o entrosamento maior do time com outros reforços, tudo isso vai melhorando o time do Santos. O Santos convenceu até jogando em casa, fez 3-0 contra o Noroeste e o trio de ataque do Santos, Guilherme, Tiquinho Soares e Neymar, funcionou bem. Quem deve ter gostado do que viu foi o técnico da seleção brasileira, o Dorival Júnior. Ele estava na Vila Belmiro. A alegria do craque voltou, apesar de alguns adversários tentarem impedir. Neymar está sorrindo à toa. E foi Guilherme quem deu o primeiro motivo para o ídolo santista comemorar. O artilheiro do Paulistão, com 10 gols, dominou a bola dentro da área e mesmo com o goleiro e mais 2 adversários na frente, conseguiu achar um espaço para marcar. A chegada de Neymar também tem deixado o clima mais leve para os companheiros. Até quem não estava na melhor fase, agora está fazendo gols. Tiquinho Soares não parou depois que a bola bateu no braço do zagueiro do Noroeste e acertou uma bomba no gol. Atuação que rendeu o prêmio de craque do jogo. Neymar deixou o gramado no meio do segundo tempo para dar lugar ao meia Tassiano. Do banco, viu o substituto marcar o terceiro e confirmar a vitória por 3-0 contra o Noroeste, que garante o Santos na liderança do Grupo B, com 15 pontos. Quem também ganhou um motivo para sorrir foi o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, que acompanhou a partida do camarote da Vila Belmiro. Mas antes de vestir a camisa amarelinha, Neymar precisa ganhar ritmo de jogo e confiança com essa aqui, com a do Santos. Quem deu esse recado foi o técnico do Peixe, Pedro Caixinha, que confirmou também que o craque está sendo acompanhado pelo fisiologista e pelo preparador físico da seleção. Nós temos a causa Neymar. Ele ter abdicado de muitas outras coisas e vir para esta causa onde se sente bem é um primeiro passo para depois o segundo passo seja a causa Brasil. Neste momento, 21 horas, quem não está sorrindo é o torcedor do Palmeiras. O Palmeiras está jogando nesse instante no Allianz Parque contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Precisa ganhar o jogo, mas o atual tricampeão paulista está só empatando e com esse resultado não passa para a próxima fase. Tem jogo ainda. O Pedro Ramiro, nosso repórter, está lá no estádio e traz informações do jogo. Boa noite, Pedro Ramiro. Boa noite, Kleber. E a quem acompanha aqui a Record, o Palmeiras saiu atrás do placar, mesmo jogando em casa. O Botafogo fez 1-0 com Alexandre Jesus, depois de um cruzamento de Jonathan Cafu. Mas 3 minutos depois, Estevão encobriu o goleiro para fazer um belo gol e deixar tudo igual 1-1. Cerca de 15 mil pessoas estão acompanhando o jogo aqui no estádio. Torcedores organizados fizeram silêncio em forma de protesto. Só uma vitória mantém o Palmeiras vivo no Campeonato Paulista. Kleber? Obrigado, Pedro. O jogo está no segundo tempo, portanto, ainda está acontecendo. O Red Bull Bragantino venceu o Mirassol e deu um passo importante para se classificar no Campeonato Paulista. Cruzamento, cabeçada de John. O goleiro Alex Muralha não conseguiu pegar. 1-0 para o Bragantino. Cruzamento agora vem rasteiro e Vinicinho marca o segundo do time de Bragança. Isidro Pita, batendo pênalti, definiu o placar. Bragantino 3, Mirassol 0. Agora no grupo, Santos é líder, o Bragantino é vice-líder. Passou o Guarani e Portuguesa.
Hoje ainda tem pelo Campeonato Português e São Bernardo, tá bom? E o Santos anunciou a contratação do jovem atacante David Washington. Na verdade, ele está voltando para o Santos. Tem 19 anos, foi revelado pelo próprio Santos e foi negociado com o Chelsea da Inglaterra em 2003. Agora, ele retorna por empréstimo até o final do ano. Tá vendo? É mais um reforço para embalar o Santos de Neymar, Celso e Cris. Valeu, Kleber. Nós voltamos amanhã com outras informações. À 00:30 tem uma nova edição do Jornal da Record. Fique agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Gênesis, vem a série Reis. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.